eu vou ser salvo. Eu passo pelo irmão ali e falo, eu tenho um terreninho no céu. Eu passar pelo irmão, vamos meu irmão comigo? Eu tenho um pedacinho de terra lá. Você está sendo convidado a morar comigo lá em cima. Quer participar disso, meu irmão? É difícil, né? A gente levar a palavra para alguém, né? É fácil eu falar, criticar o irmão, mas é o difícil eu levar a palavra para ele, né? Deus. Por isso que, né, Deus fala, então disse Jesus aos seus discípulos, seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Assim, é muito grande a nossa luta, né? É verdade. A nossa luta realmente é grande. Como diz Jó em 12:22, né? Aleluia, Deus. As profundezas das trevas manifestam, né? Mas a sombra da morte trará a luz. Por que as profundezas das trevas? É o mundo, meus irmãos. A gente está cego pelo mundo, né? Então ali o mundo traz trevas, né? Tudo que não presta está ao nosso favor, né? Tudo que não presta. Mas nas trevas onde a gente vai enxergar a luz? E quem que é a luz, meus irmãos? É a palavra. Não somente a palavra é a luz, mas glória nós a também Deus, estamos conhecendo a aleluia. palavra, somos a luz. Porque se Deus coloca nós que era do mundo para se aliar a Ele, vamos dizer assim, né? Porque nós somos soldados de Cristo. Se Ele chama nós para guerrear, por que nós não vamos levar o nosso conhecimento, né? Por que nós não vamos levar a luz para o irmão que está perdido, onde ele não está enxergando verdadeiramente? Vamos esperar ele amadurecer? Vamos esperar ele amadurecer, só que se não for tarde demais, meus irmãos, até ele se amadurecer, o que pode estar acontecendo com ele? Com aquela alma? Pode estar ceifada, né? Pode perder a sua vida, certo? Até mesmo ali, perder a chance de ter a sua salvação. Que muita gente conhece a palavra, certo? Mas nós se ilude pelo mundo. É, Porque Senhor, o mundo está nos nossos aleluia. olhos, é o que nós vemos na nossa frente, certo? Mas o reino do céu é o espiritual, nós não vemos. Aleluia, Deus. Cadê? Porque nós temos uma curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer o carro, de saber dirigir o carro, de, né, vamos dizer assim, de usar certos tipos de situações, certos tipos de coisas. Mas nós não temos a curiosidade de conhecer o reino do céu. Aleluia. Glória a Nós não temos curiosidade de Deus. conhecer a palavra. Nós falamos, não tem um tempo, que nem. Ontem eu cheguei cansado, aí eu falei para as crianças, nossa, esquenta a comida que eu tô com fome. Mas daqui a pouco, mesmo se eu tomar banho sem nada, eu pensei, opa, vou descer lá no meu particular. Não é porque descer no meu particular, é porque eu tenho as crianças e eu não consigo, tem certas pessoas. Então aí meu filho fica, né? Aí eu falei assim, vou descer lá. Pra quê? Pra me buscar, se alimentar um pouco da palavra. O meu dia foi maravilhoso. Porque Glória a foi maravilhoso, Deus. Porque eu venci mais um dia, É né? verdade, Em Deus. cima Aleluia. do meu passado, da minha dificuldade que eu tinha, que era a adicção, né? Que eu era um adicto. Então eu consegui vencer mais um dia. Mas nessa que eu Aleluia, consegui Deus. vencer mais um dia, o maligno não conseguiu me atingir ali. Mas conseguiu atingir eu em certos tipos de situação. Só que se eu não estiver preparado verdadeiramente, eu não vou conseguir vencer. É verdade, Tá Deus. entendendo? Eu não vou conseguir Aleluia. vencer. Pra mim conseguir vencer, eu preciso do quê? Eu preciso de me alimentar da palavra. Então, é como diz, né? Vendo a multidão, teve grande compaixão dele. Porque andavam desgarrados, errantes como ovelha, né? Que não tem um pastor. Porque é assim, né? Se comove de grande compaixão em cima do que a gente vê, de bons testemunhos, né? Então a gente se maravilhava. Eu me maravilhava quando a gente via um testemunho bom, ótimo, que nem da irmã, de superação. A gente tem que ter um testemunho de superação, de Aleluia. edificação para o próximo. Não é um testemunho de bens. É, Deus. Bens é o quê? O que vai me trazer de edificação? Sendo que eu não estou precisando materialmente, eu estou precisando, vamos dizer, espiritualmente. O que é espiritualmente? É uma palavra, é superação, é vencimento. Eu consegui passar um obstáculo, não um obstáculo grande, mas sim, que nem eu e minha esposa sempre conversam, um obstáculo pequeno, porque o pequeno eu não estou vendo. O meu obstáculo grande qual que era? É a dicção. Mas o obstáculo pequeno está aonde? Ao derredor, que é as amizades, vamos dizer assim, que é até mesmo o maligno usa da minha própria casa para poder É me verdade, atingir, Deus. para nos atingir. Que nem minha esposa, quando ela tentava me levar, né, para a igreja em cima do que eu tinha, ela fazendo a obra, qual era o maligno usava de quem? Usava de mim. Por quê? Ela queria ajudar o pastor, queria evangelizar, fazer visita, né? Aí eu falava, moça, tá me deixando sozinha. Ela arrumava discussão comigo, mas ela ia. Só que do mesmo jeito eu tentava.
parar ela, mas do mesmo jeito ela não parava. E quando ela chegava, ela tinha mais tribulação. Mas para que vem essas adversidades na vida da gente? Para a gente aprender a lidar com a situação e ter um bom exemplo para aqueles que estão passando por isso e nós saber o que falar para eles, né? E a gente ter um testemunho para quê? Para edificar o meu irmão. Não adianta eu ter um testemunho de carro, de terra, sendo que eu falo para você. Bens materiais eu não vou levar, né? Pro céu. Eu não vou levar para o céu. Então não adianta eu querer bens materiais aqui e chegar lá no céu e eu não ter nada. Então é mais fácil eu adquirir a minha espiritualidade, fortalecer a minha alma, enfraquecer a minha carne, porque que nem Jesus Cristo, ele passou 40 dias no deserto, né? Ele teve as suas lutas carnal, que foi a alimentação, mas quando chegou nos próximos dias, nos últimos dias, ele terminar o seu jejum, a sua consagração, o que foi? O maligno começou o quê? A sediar, é a mesma coisa nós. Tem situações que se a gente luta contra a nossa carne, a gente vai conseguir. Mas e o espiritual? A gente não vai conseguir. Mas que nem diz, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Falou, e disse-lhe Jesus, né? Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quer dizer o quê? Se nós for pensar só no pão, só nos bens materiais, que queira ou não queira, é uma alimentação, né? Que nós se edifica, nós se graniza. Porque o irmão não tem nada, eu tenho, então vou passar por ele e não vou fazer nada. Não é assim, meus irmãos. Se ele não tem, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma edificação para o meu irmão. Nem tudo na nossa vida está perdido. Porque às vezes, que nem eu, no começo, quando eu comecei a ir para a igreja, o maligno sediava eu, falava assim para mim assim, mas você acha que Deus vai aceitar você? Deus. Mas você acha, olha só o que você fez no seu passado, olha só o irmão te olhando ali, olha só como que você está entrando na igreja. Não é assim, meus irmãos, não é dessa forma. Porque o maligno, ele vai conseguir sediar. O que eu fazia? Eu me retia. Aí eu ficava acanhado, mas daquela mesma forma, ali, algo dentro de mim, que às vezes a gente não enxerga, porque o Espírito Santo tocando, falava assim, ora, busca a palavra. Eu orava do meu jeito, né? Mas muitas vezes eu estava me edificando e estava matando, sem eu poder enxergar, sem eu ver aquilo ali, eu estava matando o maligno, porque o maligno já não estava conseguindo vencer eu. Na adicção ele estava vencendo, mas em cima da minha maldade do passado já não estava conseguindo vencer mais. Tinha situações que me atormentavam no meu dormir, certo? Eu pensava que era o quê? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No momento é uma delícia, né? Vamos dizer assim, pra carne. Só que depois, o espiritual, como é que fica? Eu passava a noite inteira turbulento, né? E procurava pessoas, sendo que não era pra mim procurar pessoas. Deus queria que verdadeiramente eu tivesse um encontro com Ele. Às vezes a gente passa por situações, pensa que a gente pode ter uma ajuda do irmão, mas não é. Deus quer que você mesmo se trata e busque. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Zaqueu, ele só ouviu falar de Jesus, mas tão pequeno que ele era, que ele não tinha um encontro. O que ele teve que fazer? Ele teve que subir. Subiu na árvore para ele poder ver Jesus. Ele só ouvia falar, para ele poder ver Jesus, ele subiu na árvore. Tá certo, para ele poder ter um encontro verdadeiramente com Jesus, ele teve que o quê? Descer. Quer dizer o que para nós, meus irmãos? Nós temos que orar. Aleluia, orar para nós conhecer Jesus. Nós temos que o quê? Se prostrar para verdadeiramente nós ter um encontro com Jesus. É dessa forma que eu pensava, né? Eu pensava dessa forma, pensava que o quê? Não, vou ter que ir ali. Eu precisava de certos tipos de pessoas que eu falava, pô, você, Deus me perdoe, né? Mas eu implorava, meus irmãos, quanta gente por aí afora, quantos irmãos nossos que passa por situações, mas fica acanhado. Por quê? Porque não tem uma atenção devida. E quantas pessoas passou que nem pelo velho Danilo e falava assim, o velho Danilo pensava desse jeito. Ele suplicava um apoio, ele suplicava um entendimento, só que não. Deus teve que me colocar numa casa de recuperação. Não foi para mim me recuperar da minha dicção. Não, foi para mim verdadeiramente conhecer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é pura, é escudo para aqueles que confiam nela. E Santo eu aprendi aleluia. a confiar na palavra de Deus. Independente, se Ele me deixou vivo até hoje, é porque Ele tem algo na minha vida. Se você está vivo até hoje, é porque Ele tem algo na sua vida. Se você está passando por prova, dá glória a Deus, porque você está conseguindo passar por essa prova e está vivo para passar por ela, né? Então é por isso, Deus precisa, nós precisa, só que é assim, Deus não precisa de nós.
Nós precisa dele, ele precisa aqui, que nós conheça a palavra. Mas para quê? Nós temos que ter um entendimento, né? Que nem o Apocalipse, né? 21, verso 5 vai dizer: e o que estava sentado sobre o trono. Então quer dizer o quê? Que ele estava sentado, ele só estava observando nós. Hoje em dia não, ele já saiu, ele se levantou do trono. Aleluia, então quer Deus. dizer o quê, né? No versículo 6 já vai dizer, né? Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia, a fonte da água Deus. da vida é o quê? É a palavra. Glória a É o evangelho, é o cristianismo. Nós temos que, né, buscar. Nós temos não só que buscar, mas também levar para os nossos irmãos. Porque quantos estão necessitados dessa alimentação? Pô, é fácil eu falar: nossa, meu irmão tá, nossa, olha só a situação dele. É fácil falar. Ah, olha só a situação da irmã. É fácil falar. Aí que nem disse esse dia: ah, tá passando por prova é porque tá no pecado. Não. Se você tá passando por prova é porque você tá indo bem, meu irmão. Se você tá passando por situações na sua vida, é sinal que você tá indo bem, porque você tá buscando. Tem casos e acasos. Se você vai pelo caminho do mal e está passando por prova, é porque você está buscando maldade. Mas se você está passando, está joelhando, buscando, orando e está passando por prova, é porque você está matando a sua carne, está matando o seu inimigo. O seu inimigo é quem? É o maligno, é o mundo. Então você está conseguindo lutar. Você está conseguindo verdadeiramente ser um guerreiro, né, meus irmãos? Eu penso dessa forma. E eu quero agir dessa forma. Por que eu quero agir dessa forma? Porque eu sei o sofrimento que eu tive. E eu não quero que ninguém, nem meu próximo, nem minha esposa sofreu comigo. Minha esposa sofreu. Eu passei a vida inteira, eu passei em cárcere. Passei quase 8 anos sofrendo, né? Fortalecendo, né? Não sou contra e nem a favor ao crime. Eles na dele e hoje em dia eu na minha, né? Eu sei o que eu passei e também eu sei o que os meus irmãos podem passar em cima disso. Se eu puder orientar, eu vou orientar. Se quiser me ouvir, vai ouvir. E se não quiser me ouvir, entra por um ouvido e pelo outro, faz que nem o velho Danilo. Esse crente não sabe o que está falando. Faz dessa forma, porque daí você vai deixar o tratar de Deus. E o tratar de Deus pode ser o quê? Pode ser numa cama. Eu, graças a Deus, não me deu numa cama. Me deu numa clínica, mas pode ser numa cama, pode ser no UTI. Glória a Deus. Então, se você quer deixar o seu tratar por Deus, deixe o seu tratar por Deus. Mas se você quiser ouvir um cristão, você vai ouvir um cristão. Eu tenho certeza que ele vai ter conteúdo e vai ter palavra para te levar. Glória Mas se a nós Deus. verdadeiramente abrir o nosso coração, né? Que nem diz o Jesus, né? Antes dele falar qualquer provérbio, qualquer parábolas, né? Que ele falava mais em parábolas, né? Qualquer parábola, ele falava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que a palavra quer dizer? Se nós temos ouvido para ouvir e também tem um entendimento da leitura, que naquela época era poucos que tinham uma leitura, né? Então por isso que era poucos que levavam a palavra, mas muitos, né? Que nem quando Jesus também designou seus 12 discípulos para levar a palavra, vai, mas não adquire, né? A palavra vai dizer: vai, mas não adquire nem ouro, nem prata e nem bronze aos seus cinturões. Quer dizer o quê? Não cobraste pela palavra. Não seja, né? Glória a Deus. Cobrante. Não seja, que nem vamos dizer, hoje em dia tem muito isso daí, né? Deus pode demorar, vamos dizer assim, para me tratar. Ele me demorou, tenho 35 anos, né? E 5 anos, graças a Deus, estou fora, né, do caminho errado, consegui. Primeiro eu comecei a lutar pelos caminhos que eu seguia, depois com os meus vícios, né? E hoje em dia, graças a Deus, estou livre. E eu peço para Deus que livre eu cada dia mais, né? Porque é grande, a luta é grande, é muito mais grande quando nós está em Cristo do que quando nós não está. Por quê? Porque quando nós não está em Cristo, nós não se preocupa com o bem. É verdade. Nós se preocupa em fazer o mal. Por que o mal? Porque o mal é, mil perdões, o mal é tão simples quando eu pegar esse papel. Mas o bem é tão difícil porque o peso do papel e o peso da Bíblia. É difícil porque é pesado o bem. É pesado, o fardo é pesado que nem pega a sua cruz e siga. Cada um tem um peso da sua cruz. Cada um sabe o que fez na sua vida. Então eu sei o que eu fiz na minha vida. Então não adianta eu julgar o eu do meu irmão, sendo que eu não sei a luta do meu irmão. Eu tenho que saber a minha luta. E para mim saber a minha luta, eu tenho que lutar. E para mim ajudar o meu irmão a lutar, ele tem que ver eu passar pela prova e ver que eu estou vencendo. Porque ele vai falar: se o irmão está vencendo, eu vou conseguir vencer também. Glória a Deus. Por isso que Deus fala:
seara aos ceifeiros, né? Porque o fruto está maduro. Tem muitos frutos maduros aí, meus irmãos, que necessitam da palavra, né? Que necessitam da palavra. Então é delicado, é difícil. Tem pessoas que vai ouvir, né? O mais importante é que nós consiga plantar a semente, porque se eu planto a semente, o irmão rega e o outro irmão vai e começa a germinar e dar raiz, né? Porque a semente é uma só, que eu falo para minha esposa, e a raiz são muitas. A semente pode vir dessa congregação, do nosso ministério, né? Posso dizer assim, mas a raiz, ele pode se plantar a raiz na assembleia, em qualquer outra, em qualquer outro ministério, né? Mas que seja a raiz edificada sobre o quê? Sobre a terra boa, também, que não seja também como ceifeiro, né? Que não seja também, vamos ser assim, né, meus irmãos? Que nós não seja somente ouvintes, né? Que nós não venha só entrar por um ouvido e sair pelo outro, que nós verdadeiramente venha trazer aquilo de ensinamento para nós. E para nós trazer de ensinamento para nós a palavra, nós temos que pensar o quê? Eu quero mudança. Eu quero mudança. Se você quer mudança, você vai ouvir a palavra, vai bater no seu coração e você vai ter a curiosidade de o quê? De ler, de se alimentar da palavra, porque a palavra, ela ensina a gente a caminhar. Quando eu aprendi a caminhar na palavra de Deus, tudo se tornou, por um lado, se tornou mais amplo. A visão de ver a vida se tornou totalmente diferente, meus irmãos. Para você ver como que a palavra de Deus tem peso, tem noção se a gente tem noção do que ela for falar para nós, do nosso dia a dia, eu só ando pecando, né? Porque a carne só anda pecando, mas o nosso espírito, quando nós se alimentamos, nós falamos, não faz isso, quando vai ver, nós, né? Só em pensar em não pecar, quando for ver, a gente tá pecando. Logicamente. Mas se nós não lutar, a gente continua o quê? Mesmo a pessoa errante, pecante, nós não mudou em nada. Mas a gente temos que lutar. A luta nossa é constante. Que nem 2 Timóteo 3 vai dizer, né? Sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Glória a Deus! Sofrer. Se nós queremos ser um soldado, nós temos que sofrer verdadeiramente. Mas através do nosso sofrimento, nós vamos levar bons testemunhos aos nossos irmãos, né? Aqueles que necessitam da palavra. Que às vezes, esses dias eu fui embora, saímos do culto, eu fui embora. Aí saiu um irmão, né? Para no posto de gasolina, saiu um irmão bem doido. Eu falei, caramba, né? Quem dera, né? Poucos meses atrás era eu nunca bebi, mas já estava começando a beber, né? E só de eu falar assim pro irmão, ele falou assim, ô irmão, esse banheiro, eu fui ver, tava quebrado, ele chegou em mim daquele jeito e falou assim, ô irmão, Jesus te ama. Ele tava capengando. Deus é prova do que eu tô falando. Deus é maravilhoso na minha vida. Nunca pensei que para mim uma simples palavra ia ter uma força muito mais. O baque dela é muito mais forte que a bala de um fuzil. Para quem está no mundo. Porque o irmão parou assim e falou assim, obrigado pelas palavras. Ele saiu capengando do banheiro. Na hora que ele saiu da minha pessoa para a porta para fora, ele saiu andando normalmente. Até eu já acreditei do que eu estava vendo. Por quê? Porque a palavra ela foi dita com amor, com carinho. Não foi dita para mim querer se engrandecer para cima do irmão. Não foi dita para mim falar pro irmão, você não é nada, não. Aleluia. Olha só, nem eu sabia que uma simples palavra dessa. Para mim é uma simples palavra, mas para ele foi tão forte, tão maravilhoso. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos ceifar. Não temos que ter medo, né? Não temos que ter medo de falar da palavra. Não temos, né? Deixar nada nos abater. Tem situações que o maligno coloca. Mas se nós verdadeiramente se conversar com Cristo Jesus, isso se afasta. Porque é assim, né? O maligno ele tá de redor, blameando, né? E querendo nos pegar de tudo quanto é lado, né? Que nem Salmo 124, versículo 7 vai dizer, né? A nossa alma escapou, né? Como um pássaro do laço do passarinheiro. Aleluia. E nós escapamos, né? Porque quer dizer o quê? Quem está aqui escapou, teve a oportunidade de escapar, né? Então tem muitos aí que ainda estão presos, como um passarinho na gaiola. Mas estão presos no quê? No mundo. Estão presos no quê? Nas ambições.
estão presos no quê? Vamos dizer assim, em bens materiais. A partir do momento que nós deixar os bens materiais de lado e verdadeiramente conhecer a Cristo, nós passa a caminhar. Aí tem irmão que fala, não, eu estou bem, eu não estou passando por prova, eu tenho um bom serviço, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Mas ele vê um irmão ali necessitado de uma alimentação, ele vê a pastora ou o pastor fazendo campanha para ajudar famílias e não tem capacidade de falar, não, eu estou bem, mas ele vai falar assim, eu estou bem, mas opa, esse mês vai sobrar R$1.000, dá para me guardar lá no banco. Mas ele não fala para o pastor, ô pastor, tem R$500 lá para você lá, para comprar de cesta. Ô pastor, tem R$500 lá. Não, mas aí o pastor fala, não, nós temos uma campanha aqui, pode ter certeza, o irmão aqui ganhou um carro nessa campanha, na campanha anterior que nós fez, o irmão aqui foi abençoado em um grande serviço, você estimula até preço. Deus, né? Foi numa campanha aí que chateou eu, né? Mas minha mulher já até olhou com um zoião pra mim, né? Por quê? Porque a campanha tava linda, maravilhosa pra mim, eu falo pra você, né? Santo Deus, maravilhoso, né? Ele basta que nesse eu falo ou não falo, mas falei. Por que eu falei? Porque eu não vou admitir isso daí. Então, aí eu vou falar pros irmãos, o irmão ganhou o carro e o tema da campanha, se você não der R$50 pra ajudar a igreja, você não vai ser abençoado. Quem disse que Deus comprou do cego de Jericó? Quem disse que Deus comprou do aleijado? Quem disse? Eu não vi isso escrito na Bíblia. Sabe por que eu não vi isso escrito na Bíblia? Porque eu acompanhei e li. Agora, se eu não acompanhar e não ler, e não tiver um entendimento, eu vou acreditar, nossa, o irmão ganhou o carro, então toda R$100 que eu vou falar pra você. Vai vir uma naveira pra mim. Eu vou ter... Maravilha, meu irmão. É isso que nós quer? Não, eu não quero isso. Quem quer isso aí, meus irmãos? Eu tenho absolutamente certeza e convicção que esse não é o reino dos céus que Deus tem prometido para nós. É Deus. Porque é mais fácil o camelo entrar pro fundo de uma agulha do que um rico herdar ao reino de Deus. É mais fácil. Então, que nem diz Jesus, né? Tem uma passagem, eu não vou lembrar o versículo, mas é de Mateus também. Jesus pergunta, aí eu chego lá, o rico, né? Fala, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu isso, eu aquilo. O que eu faço para me herdar? Aí Jesus falou assim, doa tudo que tu tem e siga-me. É Deus. Glória a Deus. O que ele fez, meus irmãos? Voltou para trás. É Deus, aleluia. Voltou para trás. Por quê? Ele vai levar alguma coisa? Eu vou levar alguma coisa por ele. Não vou nessa roupa aqui, nessa carne. Essa carne não vai, eu tenho certeza. Que eu já vi corpo se... Pelo amor de Deus, desculpa. Se decompõe, porque é água, é pó. Se do pó viemos, o pó iremos. É Deus. Correto? Então nós temos que o quê, irmão? Esquecer a heresia. Que nem essa igreja aqui é maravilhosa, é linda. Eu falo pra você, toda vez que eu venho aqui, eu entro em Espírito Santo. Graças a Deus. Toda vez tem algo que fala comigo, que me edifica, principalmente que nem louvores. Louvores eu nem louvava, eu sei um monte de louvor. Não sei, eu mesmo, pra falar, não ensaiei louvores, mas Deus me deu essa maravilhosa mente, que nem a gente vai falar questão de dons. Deu o dom da alvenaria, pintura, paisagismo, né, fachada. Eu tinha medo de altura. Já desci prédio de 22 andares do lado de fora. Já peguei uma rajada de vento, que eu tenho um vídeo ali pra mostrar. Né? Me tremia, ficava pálido, mas trêmulo do que eu tava quando eu comecei, porque eu fui pego de surpresa. Além disso, esqueci a minha espada. Tive que pegar da minha esposa. Mas é uma espada maravilhosa, que ela tá cortando mesmo. Legal, viu? Maravilhosa mesmo. Isso, Deus dá os dons. É Deus que dá, não foi eu. Agora, aí você olha, mas eu só tenho uma profissão só, mas não é capaz que o cara viveu 20 anos num caminho errado e ele já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, já sabe... Irmão, vigia, corre atrás do seu, pede para Deus que se Deus me abençoa, pode ter certeza que Ele vai te abençoar também. Eu creio, e pode ter certeza, não é só porque você tem uma BMW que eu vou querer uma também. Para mim o Fusquinha tá bom, se Deus permitir, se não permitir... Eu fico de a pé mesmo. Oxi. O importante é o reino do céu. Eu aprendi assim, né? O importante é o reino do céu. Porque quando eu estava no mundo, eu aprendi a coisa do mundo. Eu só queria ambição. E a ambição para nós. Então nós temos que deixar de ver isso aí, meu irmão. Porque em vez de nós orar
para Deus, para dar para nós carro bom, casa boa, por que nós não ora para Deus, para nós ter o dom para resgatar a alma, meus irmãos? É o que nós precisamos. Jesus Cristo precisa de ceifeiro, porque Deus foi maravilhoso e misericordioso com nós. E deu o seu único Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é aqui, ela é em cima. Mas ele teve compaixão de nós. E Jesus Cristo também teve. Porque ele veio, ele não olhou pro irmão, só porque o irmão matava muito. Aí, eu não matei ninguém, eu falo, nossa, Jesus, por que você salvou ele? Não, ele não é diferente de você, que nem diz a palavra mesmo diz, que ele não veio pelos são, ele veio pelos quem? Pelos doentes. Aleluia. E quem que é os doentes? É quem está no mundo. É nós. Eu sou doente ainda. Eu tenho muita coisa em mim que eu tenho que tratar. Eu sei que eu tenho que tratar muitas coisas em mim, mas é uma coisa de cada vez. Não adianta eu colocar Deus contra a parede. Não adianta eu colocar Deus e falar para Deus, que nesse... Deus, eu estou jejuando 3 dias. Poxa vida, aí no último dia é difícil, viu? Nossa Senhora, meu Deus do céu, misericórdia, viu? Ali foi que nem Jesus Cristo, né? Que nem quando ele falou pro maligno lá, né? Nem só do pão viverá o homem, né? Porque ele foi atentado nos últimos dias dele. E é verdade, nos últimos dias é onde que a gente mais atentado, né? Então aí eu vou falar, eu quero isso, eu quero estar liberto. Não, a sua libertação é dia após dia. Porque todo dia surge uma novidade que te faz, se você não vigiar, te faz voltar para trás. Por que te faz voltar para trás? Porque o maligno quer te setear. Ele vai falar assim para você assim, você vai na igreja? Nossa Senhora, mas e o que você fez ontem? E o que você fez com a irmã ontem? O que você fez com seu marido ontem? O que você fez com a sua esposa ontem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar retido aqui? Em vez de dar um glória a Deus, dar um aleluia para o nosso Deus, para o nosso Jesus Cristo, que é maravilhoso. Santo Deus, aleluia. Ele deu a vida por mim, eu não vou poder dar um aleluia? Não dar um glória a Deus para ele? Aí eu vou ficar retido lá em casa? Ou vou ficar retido lá em casa ou vou ficar aqui dentro, aqui, murcho? Não, perdão. Cada um tem uma forma de adorar a Deus. Cada um tem uma forma. Mas eu tenho certeza, irmão, que se você adorar a Deus oculto, ele vai te atender oculto. Mas se você adorar a Deus gritando, louvando, o maligno não vai ficar perto de você. Ele vai pular pra fora. Glória a Deus! Porque ele vai falar, vixe, eu não vou ficar perto dele não, nem com a bexiga. Porque isso daí tá queimando a minha orelha e tá queimando... Glória a Deus! Esse fogo eu não aguento. Porque o fogo do Espírito Santo, meu irmão, esse é o verdadeiro fogo. O diabo não aguenta. O maligno não aguenta. O louvor, a adoração. Você pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza, com convicção, que fica para nós no nosso dia a dia, que nós venha ajudar o outro, verdadeiramente ceifar, verdadeiramente levar a palavra. Que nós, se nós ver a ovelha perdida, meus irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É real isso daí, né? Até hoje eu não achei a palavra, mas vou procurar ela ainda que, né? Ela é maravilhosa e é forte, né? Por quê? Porque nós temos que levantar, meus irmãos. Tem muita gente que está caída aí, mas se continua caído, por quê? Porque nós está de pé e fica falando, olha lá o irmão, ó, era pastor, nosso irmão era abençoado, mas está lá caído. Não, mas por que nós não podemos levar a palavra? Irmão, resista, tenha fé, tenha força, ajoelha, vai orar e busque, porque Deus vai te edificar. Deus glória a Deus. Vivificar novamente, né? Vamos dizer assim, né? Porque Deus, ele cura, liberta e salva, meus irmãos. Glória a Deus. Porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também ele edifica, vivifica e santifica. O que edifica, meus irmãos? A palavra. A palavra nos edifica. E o que é vivifica, irmão? Você anda de uma forma diferente. Você, nossa, aquele carrego que você tem, a edificação que você procurava em maus caminhos, aqui é 10 vezes melhor, porque você não tem perturbação à noite. Você não tem perturbação à noite. E te santifica por quê? Porque você vai e mata aquilo que te atormentava no passado, prostituição, adicção, situações de soberba, situações de ignorância, porque tem vários tipos de adicção, até uma ignorância, até, né,
situações de falar mal, dom de línguas, línguas compridas, né? Também é uma adicção, porque é um vício de uma pessoa. Isso aí é um vício, né? Porque por mais que se a gente tem essa luta, é porque a gente está se santificando. E a partir do momento que nós ficar santo, depois é porque nós vai embora. Né? Que Deus vai levar nós para a glória. Que isso fica bem claro para nós, irmãos. Que isso nós traga no dia a dia, até aqui é que Deus me trouxe, entendeu? Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos mesmo, de coração. Eu sou muito grato por essas palavras. Tá bom, meus irmãos? Aleluia, Deus. Glória a Deus.